Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 15 de julho, sexta-feira, a Igreja nos dá a graça de celebrar a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Peçamos ao Deus da vida que é exemplo deste grande homem, possamos amá-lo de todo o coração, nos colocar, de fato, a exemplo do Santo Evangelho, à disposição de todos aqueles que mais necessitam. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Boaventura nasceu na Itália em 1218. Entrou para a ordem dos frades menores, dos quais mais tarde se tornou ministro-geral. De inteligência brilhante, conquistou altos títulos em Bíblia e teologia e foi professor universitário. Recebeu a ordenação presbiteral e depois a episcopal. Soube manter a simplicidade e semeava a harmonia por onde passava. Participou do Concílio de Lyon, cidade francesa onde veio a falecer em 1274. Aprendamos a escolher, em qualquer circunstância, o caminho da simplicidade. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante da lei sabática, a lei do sábado, a lei de se guardar o dia de sábado. Tudo começa a partir então de uma fala dos fariseus sobre a atitude dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto Jesus como os discípulos passaram no meio de uma plantação no dia de sábado e os discípulos tinham fome e comeram ou começaram a apanhar as espigas de milho para comer. Os fariseus dizem a Jesus: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Então, amados irmãos e irmãs, esta lei sabática, onde não se poderia exercer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ofício. Isso você encontra facilmente, amados irmãos e irmãs, nos livros do Êxodo, ou melhor, Deuteronômio também, sobre esta lei do sábado, de se guardar o sábado,
de não se fazer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de esforço. Trabalharás até a sexta-feira, mas a partir então da noite de sexta-feira, da terceira estrela, isso para os judeus, já se inicia um novo dia, o sábado. Então não era permitido fazer nenhum tipo de esforço. Assim como Deus havia descansado, o seu povo é convidado a guardar o dia de sábado, a descansar. Jesus então dá uma resposta a esse fariseu, buscando a tradição. Olhando para Davi e a atitude então de Davi e de seus companheiros, que adentraram um lugar que não lhes era permitido e comeram dos pães que também não lhe eram permitido. O pão que era reservado para os sacerdotes. Somente aqueles que estavam em ofício no templo eram capazes ou lhe eram permitido comer daquele pão. E Jesus também diz: nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Então Jesus traz a lei para aqueles que entendiam a lei. Logo em seguida ele continua dizendo: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior. Primeiro, então, Jesus fala algo que já começa, de certa maneira, a colocar um conflito nesse contexto. Aqui está quem é maior do que o templo. É importante lembrar aquilo que o Senhor mesmo diz: destruí este templo e em 3 dias eu reerguerei. Ele está falando do templo de seu corpo. Primeiro ele fala então que ele é maior do que o templo. Por quê? O templo é o lugar onde se encontra a Shekinah, a presença de Deus. Contudo, diante dos fariseus estava o próprio Deus encarnado. Portanto, Jesus é maior do que o templo, porque ele é o próprio Deus encarnado, presente, vivo no meio do povo. Os fariseus não admitiam, não queriam perceber, não queriam acolher esta verdade. E depois então Jesus diz: de fato o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quírios, Senhor, aquele que tem autoridade sobre este dia, sobre o dia de sábado. Amados irmãos e irmãs, em nossa vida, todos nós somos convidados, enquanto cristãos, a guardar um dia, guardar domingos e festas de guarda. Mas aí nós poderíamos pensar também em alguns contextos. Existem pessoas que talvez o domingo é necessário ser trabalhado, pois precisa sustento para casa. Então, qual a recomendação? Que se veja um outro dia que ele possa, então, render graças a Deus. Render graças ao Deus vivo, ao Deus onipotente. Portanto, amados irmãos e irmãs, quando Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado, significa, em outras palavras, que o sábado está para o homem e não o homem para o sábado. Não é o homem o escravo do sábado, muito pelo contrário. O sábado foi para guardar, proteger, foi feito para que o homem, neste contexto então judaico, guardasse um dia, descansasse e rendesse louvores a Deus. Nós, enquanto católicos, observamos o domingo, o 8º dia, o primeiro dia da semana, o 8º dia, o dia da ressurreição. Mas não adianta de nada a observância cega da lei, se nós não procuramos viver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O amor e, por que não dizer também, o dom da simplicidade que emanava tão forte da vida deste homem, São Boaventura. Jesus então nos diz hoje: quero a misericórdia e não o sacrifício. Não tireis. Condenado, se compreendêssemos
ele fala isso para o povo, naquele contexto, os fariseus, se tivesse compreendido o sentido quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. Não teriam colocado fardos pesados. É importante, então, um pouco termos consciência do evangelho de ontem, retomarmos um pouco aquilo que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e cansados sob o peso de vossos fardos. Fardos estes que muitas vezes são impostos. Contudo, o Senhor nos concede descanso e nos convida a assumir o seu jugo leve e suave, o jugo do amor, o jugo, amados irmãos e irmãs, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.